A figura abaixo mostra um circuito elétrico composto por resistências e fonte de tensão. Diante do exposto, a potência dissipada em watt no resistor de 10 ohms do circuito é... Olá, seja muito bem-vindo, você está no Physics in Box, aqui professor Carlos Mainartz, e hoje eu trouxe uma aula aqui que eu nunca havia feito no Physics in Box, falar desse assunto, que são as leis de Kirchhoff. Então nós temos uma questão aí que apresenta o que a gente chama de malha complexa, é uma questão que a gente tem para a sua solução a opção de usar, no caso, as leis de Kirchhoff, e é isso que eu vou mostrar para você nessa aula. Vamos comigo! As leis de Kirchhoff, elas são utilizadas então para a solução de qualquer circuito elétrico, para a gente poder determinar, por exemplo, a corrente elétrica que passa no circuito elétrico pelos seus ramos. Ela pode ser utilizada tanto para circuitos simples, quanto para circuitos complexos. O normal é utilizar essa lei nos circuitos complexos. Então a primeira coisa que a gente tem aqui que compreender é a chamada lei dos nós. Bom, na lei dos nós, nós consideramos que ali nós temos uma conservação de energia. Essa lei, então, ela diz que a somatória das correntes que chegam a um nó é igual à somatória das correntes que partem desse mesmo nó. Quer dizer, não tem fuga de corrente. O que é a corrente elétrica? É um movimento ordenado de cargas. Então, se a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem, isso significa que não tem perda de carga elétrica. Toda a carga que compõe a corrente elétrica que chega num nó é a mesma quantidade de carga que vai sair também desse nó. Por isso que é uma lei de conservação de energia. Observe essa figura aí. Vamos ver como é que fica então essa configuração da lei dos nós nessa figurinha. Observa ali que nós vamos ter que aplicar justamente a ideia. A somatória das correntes I que chegam é igual à somatória das correntes que partem. Olhando para os sentidos, a gente vê que quem que vem em direção ao ponto, ou seja, que está chegando I2, aqui ó, I2, acompanha o mouse, e 4. E se afastando do ponto, nós temos, esse ponto aqui seria o nó, correto? I1 e I3. Nesse caso, podemos dizer que I2 mais I4 é igual a I1 mais I3. Você vai perceber que isso aqui corresponde, então, a uma equação muito importante na solução de malhas complexas. Agora, deixa eu te apresentar o seguinte. Também precisamos considerar, a lei das malhas em circuitos complexos, dentro dessas leis de Kirchhoff. Então, olha só, nós temos aqui um circuito que ele já é considerado como um circuito complexo. Ele possui, no caso, duas malhas. Em cada malha, nós temos aqui um elemento de tensão. Quando eu falo elemento de tensão, eu estou me referindo tanto a gerador quanto receptor. Então, o gerador ou receptor são elementos de tensão, certo? A diferença é que o gerador fornece toda a energia necessária ao circuito e o receptor ele precisa receber energia para transformar em outra forma, tá ok? Então vamos lá, olha só, nós temos aqui a nossa malha complexa e quais são os passos para que a gente encontre a corrente elétrica nessa malha, uma vez que nós podemos considerar que aqui esses elementos estejam então fornecendo ou consumindo energia nesse circuito. Então olha só, a primeira coisa que a gente considera é que em cada malha nós teremos que arbitrar um sentido para as correntes elétricas que existem. Mas veja bem, arbitrar, porque muitas vezes você vai olhar e pensar, nossa, mas eu não sei qual é o gerador, eu não sei qual é o receptor. Não tem problema. Você vai arbitrar um sentido de corrente elétrica. Então eu vou pegar aqui o meu primeiro elemento de tensão, Q1, e vou considerar aqui que está passando uma corrente 1 por esse elemento, tá? E eu arbitrei aqui. Não podia ser o contrário? Poderia também. Então, arbitrado. Pego aqui E2 e vou arbitrar um sentido de corrente elétrica I2. Observe que I1 e I2, todas as duas se dirigem para esse nó.
Então, o que vai acontecer? Pelos sentidos que eu arbitrei, fica óbvio que nós teremos uma junção da corrente 1 com a corrente 2. Logo, aqui nós temos uma corrente 3 que desce. Pelos sentidos que nós arbitramos para I1 e I2, então a gente entende que a corrente 3 precisa descer, certo? Agora veja uma coisa. Nesse caso aqui, nós arbitramos o sentido de corrente elétrica, mas nós temos aqui uma outra ideia que contribui para a solução do circuito. Nós escolhemos para cada uma das malhas, veja que a primeira malha tem o E1 e o R1, a segunda malha tem o R1, o E2 e o R2. Então nós escolhemos para cada malha um sentido de percurso arbitrário e aplicamos a regra de sinais que eu vou mostrar a seguir. Veja, aqui fala em percurso arbitrário, mas como que é essa história de percurso? A gente simplesmente percorre a malha ou num percurso, como está mostrado aqui, igual ao relógio horário, ou no percurso contra o relógio, tá? Então, eu ando por dentro da malha no sentido horário, por cada uma das malhas, ou no sentido anti-horário, certo? Vamos ver como é que fica essa história de sinais, então. Então, os sinais nas malhas de circuitos complexos, nós temos aqui, então, mostrado, né, a mesma malha que estava na tela anterior. Temos aqui arbitrada a corrente 1, estamos arbitrando I2, I3. E, ó, aqui eu peguei em cada uma das malhas o percurso, no caso, no sentido horário. Professor, poderia pegar ao contrário? Poderia sim, não tem problema nenhum. Eu escolhi o sentido horário, então. Vamos lá. Vamos ver como é que fica essa história de sinal. Agora, quando eu pego o percurso, presta muita atenção no que eu vou falar. Você vai percorrer e você vai ver se ele vai entrar pelo lado positivo ou pelo lado negativo. Aqui pelo percurso escolhido, tá? Quando você está percorrendo e quando você vai passar pelo elemento de tensão, pega primeiro o positivo e depois vai para o negativo, nós temos, como pegou primeiro o positivo no percurso, nós vamos utilizar mais epsilon, tá? Agora, se o percurso for ao contrário, ó, pode ver que pelo percurso a gente chega primeiro no lado negativo e depois no positivo, então vai ser o epsilon negativo, tá ok? Isso aqui seria a força eletromotriz ou força contra a eletromotriz, não está feito distinção aqui. Você só tem que prestar atenção quando você segue o percurso, que pode ser horário e anti-horário, isso é arbitrário. Se ele entra primeiro pelo lado positivo, como está aqui mostrado o percurso, mais E. Tá? E quando entra pelo lado negativo, menos E. Também temos que olhar em cada resistor. Então, no resistor, né, como a gente sabe que pelo resistor passa a corrente elétrica, se o percurso está no sentido da corrente, a multiplicação RI, que é uma diferença de potencial, é positiva. Mas agora veja se o percurso está ao contrário da corrente. Ó, o percurso está aqui, né, e a corrente está vindo em sentido oposto. Isso significa que nós teremos menos RI, tá ok? Vamos voltar agora na nossa questão e vamos aplicar a lei de Kirchhoff. Então, olha só, nós temos aqui o nosso circuito, né, complexo. Aqui tem várias malhas. E o que nós vamos, então, fazer é o seguinte. Nós vamos primeiro identificar todos os nós, tá ok? Então, olha só. O nó central aqui é A. Eu tenho esse superior que é B. Eu tenho aqui na lateral direita C. O inferior é D. E o da lateral esquerda é E. Identifiquei os nós. Agora, eu vou aqui arbitrar sentidos para a corrente elétrica, certo? Vou começar aqui pela ordem dos elementos de tensão. Eu tenho um elemento de 15, um de 10, um de 5. Aqui ainda vai uma dica. Quando nós temos elementos, aqui eu não sei se é gerador ou se é receptor, mas uma certeza eu tenho. O maior elemento de todos é gerador, tá? Então o maior elemento de todos, ele sempre é gerador. Então observe que aqui, ó, eu tenho 15 volts, esse aqui é um gerador. Bom, mas independente de ser gerador ou receptor, o que estava escrito lá nas regrinhas? Arbitre um sentido de corrente elétrica. Então tá aqui, ó. A corrente 1 eu estou considerando que ela desce. Bom, passando nessa parte do circuito. Agora aqui eu vou pegar pelo segundo maior elemento, que é de 10 volts. Vou também considerar que agora é uma corrente diferente que está passando nessa parte, é uma corrente 2. Vou pegar o terceiro elemento, uma corrente
e 3. E aqui, onde não tem elemento nenhum, tem apenas a resistência de 5, eu vou dizer que tem uma corrente 4, certo? Pelo contorno aqui, tá? Não é necessário arbitrar corrente, porque senão ficaria... pode ver que não tem elemento nenhum, não tem resistência nenhuma. Então, eu não vou colocar indicação de corrente alguma, certo? Se não tem, né, no caminho que nós estamos considerando resistência nem tensão, não adianta eu querer colocar uma corrente, porque não aplicamos a regra, né, num trecho que não tem elemento algum. Então, olha só, primeira coisa também, eu vou escolher aqui esse percurso no sentido horário. E esse percurso eu vou malha por malha fazer esse percurso para definir aqui minha equação de acordo com as leis de Kirchhoff. Então vamos lá, olha só. Começando pela lei dos nós. A lei dos nós diz que a soma das correntes que chegam ao nó partem desse mesmo nó. Qual é o nó aqui fundamental para nós? É esse central A. Quem que chega no nó? I1, I2 e 3. Alguma parte? Sim, I4. Olha só o que nós temos. I1 mais I2 mais I3 é igual a I4. Então tá aqui, ó, apliquei a lei dos nós, cheguei na minha primeira equação. Vamos agora começar a percorrer as malhas. E a primeira malha que eu vou pegar é a malha ABC. Então olha só, ABC. O que eu faço agora? Percorro ABC no sentido horário. Então eu vou de A para B, de B para C e de C para A. Então vamos percorrer, vamos lá, ó. Saindo de A, o que eu vou encontrar? Menos 10i, olha só, então eu estou percorrendo de A para B, estou indo de A para B, o meu percurso é de A para B. A corrente 1 está contra. E aqui eu multiplico a resistência vezes a corrente, por isso menos 10i1. Agora, passei pela resistência, encontrei a fonte. E o que eu tenho? 15 volts e eu estou chegando pelo lado positivo, então é mais 15. Agora eu estou vindo de B para C, não tem nada. Estou indo de C para A, peguei a corrente 4 ao contrário, então é negativo, e essa corrente 4 passa pelo elemento de 5 ohms. Menos 5 e 4, tudo isso igual a zero, porque essa soma tem que sempre ser igual a zero, tá? Porque se a gente pega o percurso ABC, ele é um percurso fechado, por isso que a gente iguala a zero. Vamos lá, a próxima malha, malha ACD. Então tá aqui, ó, ACD, vamos percorrê-la no sentido horário. Então de A para C. Observe que eu pego a corrente 4 no mesmo sentido do percurso. Estou indo de A para C, pego I4 indo de A para C. Isso aqui é I4 vezes 5 positivo, então 5 e 4. Não tem nada nesse pedaço de C para D. E no último pedaço, atenção, estou subindo agora. A primeira coisa que encontro é aqui, esse elemento de tensão. E eu chego pelo lado menorzinho, que é o lado negativo, por isso menos 10, porque vale 10 volts. Olha só, chego na resistência e estou indo no mesmo sentido da corrente. Então é I2 vezes 5 positivo, por isso mais 5 e 2 igual a zero. Vamos para a próxima malha, que seria a malha ADE. Então, percorrendo no sentido horário, eu vou de A para D, de D para E e de E para A. Então, atenção, agora a primeira coisa que eu encontro, o que é? 5 ohms, e eu estou indo contrária à corrente. Então, corrente vezes 5 ohms, como eu estou contrário no percurso, negativo. Então, ó, menos 5 e 2. Aí, o que eu encontro aqui? Ó? Encontro a fonte de tensão, o elemento de tensão, né? 10 volts, pode ver que eu estou descendo, então pego primeiro o lado positivo, por isso 10. De D até E não tem nada. Aqui o que eu encontro? Olha só, esses 5 volts, e eu estou percorrendo, pegando primeiro o lado negativo, por isso menos 5. Continuo, pego a resistência de 15 no sentido da corrente 3, então é 15 e 3 positivo, tudo isso igual a zero. Beleza, fechei a malha ADE. Vamos para a última malha agora, que é a malha, no caso, AEB. Ó, pelo sentido horário de percurso, AEB. Então, ó, de A para E. Primeira coisa que eu peguei, contra a corrente, resistência de 15. O que eu tenho? Multiplico I3 por 15, sinal
negativo, menos 15,3. Aí na sequência, ó, estou indo de A para E. Peguei aqui esse elemento de tensão e cheguei pelo lado positivo, mais 5. De E até B, não tem nada. Agora, ó, vou descer aqui, tá? Pego a corrente 1 no mesmo sentido, encontro essa fonte de 15, opa, estou chegando pelo lado negativo, então menos 15. Passo aqui pela resistência para fechar e no mesmo sentido da corrente 1. Então, em 1 vezes 10, positivo, 10 e 1 igual a 0. Beleza, ó, escrevi um monte de equação. Me acompanha aqui. Agora eu peguei todas as equações, pode olhar ali atrás, todas as equações, e eu tenho aqui, ó, equação 1, equação 2, 3, 4, 5, organizei tudinho. São 5 equações, não se assuste, mas deu tudo isso aí. Agora vamos lá. Bom, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar aqui a combinar essas equações, é isso que nós vamos fazer. Então, primeira coisa, a gente vai fazer uma soma da 4 com a 5. Eu pego aqui a 4, 5, menos 5 e 2, mais 15 e 3 igual a 0. Eu pego a 5, e a primeira coisa que eu vejo, né, nessa soma é que eu tenho menos 15 e 3 e mais 15 e 3, posso cancelar. Então agora, fazendo a soma, observe que nós vamos ter o quê? Menos 5 e 2, porque não tem o que somar, então eu só repito. Ó, mais 5 com menos 10. Mais 5 com menos 10 é menos 5. E o 10 e 1 está sozinho, só repito, isso aqui igual a 0. Então, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou aqui isolar I2. Por quê? Porque o meu objetivo, se eu isolo I2, ó, eu tenho aqui I1. Se eu isolo I2, eu tenho daí I2 em função de 1, que eu vou poder trocar aqui. Então, quando eu isolo I2, eu fico com... Observe que 5 e 2, se eu jogo lá para a direita, ele vai positivo. Só que o 5 ele pode voltar dividindo, então fica menos 5, que aqui você vê, 10 e 1 sobre 5, isso é I2. Agora é o seguinte, eu vou pegar essa equação aqui, que se você olhar direitinho, é, no caso, essa equação 2. Menos 10i mais 15 menos I4. Por que eu peguei essa equação? Porque ela também está em função de I1. E eu vou isolar I4. Nesse caso, 5 e 4 passa para a direita, eu posso jogar o 5 de novo na esquerda, só que dividindo. Veja como é que fica. Mais 15 menos 10 e 1 dividido pelo 5 que estava junto com o I4. Vou pegar mais uma que está em função de 1, que é a quinta equação. Menos 15 e 3 menos 10 mais 10 e 1 igual a 0. Vou isolar 15 e 3, quer dizer, posso jogar lá para a direita, ele vai positivo e volto com 15 dividindo. Fico com 1 e 3, menos 10, mais 10 e 1, e o 15 voltou dividindo sobre 15. Olha o que eu tenho agora. I2, I4 e I3 que eu isolei já na tela anterior. E agora eu pego lá a lei dos nós, I1 mais I2 mais I3 igual a I4. E vou substituir tudo isso que eu tenho aqui. Observe como fica. I1, o I2, menos 5 mais 10i sobre 5, o I3, menos 10 mais 10i sobre 15, e o I4 mais 15 menos 10 e 1 sobre 5. Vou aqui deixar o mesmo mínimo. Ó, I1 está sobre 1. 5, 15 e 5, o mínimo é 15. Então, o que eu faço agora? Veja, se o mínimo é 15, 15 dividido por 1, 15 vezes I1, 15 e 1. 15 por 5 é 3, que multiplica 5 menos 15, e 3 que multiplica 10 e 1, 31. 15 por 15 é 1, multiplica menos 10, fica menos 10 mesmo. 15 por 15 é 1, que multiplica 10 e 1, fica 10 e 1. E 15 por 5 é 3, que multiplica 15 é 45. 15 por 5 é 3, multiplica 10, menos 31. Bom, denominador tudo igual, corto. E agora eu só preciso agrupar. Coloco num lado tudo que tem em 1, no outro lado o que não tem. Agrupando aqui, o que eu tenho? 15 e 1 com 31, 45. Com mais 10, 55. Menos 30 vem também para o lado esquerdo. 55 com 30, 85 e 1. Lá no lado direito, o que eu tenho? Menos 15 com menos 10, menos 25, só que vai para a direita. 25 positivo com 45, 70. Preciso dividir 70 por 85. 0,82 é a corrente elétrica I1. Por que eu preciso dessa corrente 1? Porque o problema pede a potência dissipada no resistor de 10. Quer dizer, eu não vou precisar nem das outras correntes. Apesar que agora eu consigo encontrar todas as correntes. Mas se eu olhar o resistor de 10, que está aqui, ó, ele é o resistor atravessado
pela corrente 1. Então, lembrando que potência é corrente multiplicado pela resistência, eu já descobri que a corrente 1 é 0,82, então 0,82 ao quadrado. A resistência aqui vale 10 ohms, está ali circulado, está dado destaque. 0,82 ao quadrado vezes 10 dá 6,78 watts. A alternativa correta, então, é a letra B. E aí, então, nessa aula, olha só, a gente viu leis de Kirchhoff, vimos a parte ali teórica rapidinho, fizemos exercícios, muito legal isso aqui. Eu peguei um exercício e procurei um bem maneiro como esse do IME aí, um vestibular forte. Isso aqui é bom para quem vai fazer vestibular, isso aqui é bom para quem aí é universitário e pega leis de Kirchhoff e fica assustado. Bom, gostou da aula? Dá um like para nós. Você também pode recomendar aí o Physics in Box para os seus amigos, tá ok? Compartilha aí para que eles possam assistir. Se você tem dúvidas, coloca ali que a gente responde. E no caso, dá esse like aí que é muito importante. Você está dizendo que o Physics in Box, ele é um canal que cria um conteúdo de relevância, que ajuda realmente os estudantes que querem aprender física, tá? Muito bom ver você por aqui. Até a próxima! Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicsinbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics in Box e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.